Se você vai fazer uma prova, você precisa saber como a banca vai corrigir sua prova para que você monte a sua estratégia. Uma consideração muito importante para a banca FCC, você precisa estar ciente disso logo agora para você poder entender os critérios de correção dela. A banca FCC ela possui dois tipos de provas, tá? Tem a prova redação, que ela chama de discursiva redação, e a prova que ela chama de discursiva ou discursiva estudo de caso, tá? Então, são esses dois tipos de prova. A gente vai analisar aqui primeiro a discursiva redação, tá? Redação é uma prova em que a banca cobra um conhecimento de atualidade, ou um conhecimento geral, né, que ela chama de conhecimento de interesse geral. E aí ela avalia a prova da seguinte forma: conteúdo, estrutura e expressão. No conteúdo, ela avalia aqui, ó, tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico, consistência dos argumentos, clareza e coerência. Normalmente é o que vale mais pontos, tá ok? Nesse caso valia 50 pontos. Na estrutura, ele vai avaliar ali a respeito ao gênero, né? Ele pede um texto dissertativo, então introdução, desenvolvimento, conclusão, etc. Progressão textual, encadeamento de ideias e coesão textual, que são os elementos coesivos. Então, aqui vai avaliar mais a composição do texto. E, por fim, os aspectos de expressão, que são basicamente a utilização da língua portuguesa. Então, é aqui que ela vai avaliar os erros de gramática. Normalmente, ó, estrutura textual vale um pouco mais e gramática é o que vale menos pontos nesse tipo de prova da Fundação Carlos Chagas. Outra coisa importante nessa análise aqui é o seguinte: na banca Fundação Carlos Chagas, na FCC, para essa discursiva redação, veja que a banca ela não está avaliando aqui se a resposta está correta ou não a respeito do tema. Ela não quer saber se a resposta está correta ou não. Ela quer saber se o candidato consegue defender um ponto de vista utilizando a técnica de discursiva. Tá? E você fala assim, nossa, Bruno, isso é muito difícil. Não, gente, isso é fácil. Isso não é difícil, tá? Eu já gabaritei prova da banca FCC, tá ok? E não é difícil, é só técnica, é só saber ali quais informações você tem que colocar em cada parte do texto, alguns elementos ali para poder aumentar a coesão e a progressão textual e pronto. Não é difícil, tá bom? Com técnica você consegue um bom desempenho, tá? E o tipo de discursiva estudo de caso. Pois bem, eu trouxe aqui para você um espelho do estudo de caso da banca FCC. O estudo de caso é o seguinte: a banca vai avaliar basicamente o conteúdo. Aqui tá vendo que tem A e B? Isso é porque no enunciado dessa prova, a banca pediu tópico A, responda sobre isso. Tópico B, responda sobre isso. Aí a banca vai pegar, tópico A, a resposta certa era essa daqui. No tópico B, a resposta certa era essa daqui. Aí o candidato vai avaliar, o examinador vai avaliar. O candidato respondeu de forma correta ou não ao que está previsto aqui na abordagem esperada? Respondeu de forma correta. Então, beleza, nota máxima. Não respondeu de forma correta ou esqueceu de responder alguma coisa. Então, ele perde ponto, fica com uma nota menor. Tá ok? No total, nesse caso aqui, veja que se ele tirasse nota máxima na A e nota máxima na B, a nota dele seria de 50 pontos. 50 pontos é a nota máxima da prova discursiva. Tá? 50 pontos é a prova máxima da prova discursiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a banca ela só está avaliando o conhecimento acerca do conteúdo. Tá? Ou seja, você não precisa colocar introdução e conclusão, você não precisa atender a critérios de estrutura textual, você não precisa apresentar para a banca critérios de coesão, de coerência. Isso não está sendo avaliado no espelho de correção. Se o candidato cometer erro gramatical, também não tem nem onde a banca tirar ponto no espelho de correção. Então, eu já peguei várias provas de estudo de caso da FCC e que o candidato comete diversos erros gramaticais, só que ganha nota máxima, gabarita a questão. Por quê? Porque ele trouxe os pontos que foram pedidos no padrão de resposta. Ah, Bruno, então quer dizer que eu só preciso saber o conteúdo? Não, calma. Não é só isso.
Veja que saber o conteúdo, nesse caso aqui, ele te ajuda bastante, porque a banca vai avaliar só o conteúdo. Agora, você precisa também saber apresentar esse conteúdo, né? E existe uma técnica bem simples, tá? E muito efetiva para responder esse tipo de questão, que também eu vou apresentar para você quando a gente tiver, quando você estiver fazendo parte, né, da academia de discursiva, tá ok? Agora, veja um detalhe interessante. Mais um, né? Quando a gente entra nesse âmbito dos critérios de correção da banca, é um mundo. Mas nesse caso da Fundação Carlos Chagas, olha que interessante. A mesma banca, ela possui 2 critérios de correção diferentes. Né? Um critério da correção da redação e outro do estudo de caso, que são critérios totalmente diferentes. Esse aqui da redação, basicamente, aspectos textuais. Nesse no estudo de caso, basicamente, conteúdo acerca daquele tema específico.